Olá, crianças, bom dia. Hoje a professora vai gravar para vocês a aula do dia 14/12 de matemática, tá? A aula ela fala sobre representação de frações. É no livro do PAAP, na página 83 e 84. Antes de eu gravar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês quiserem antecipar as atividades de história, geografia, arte, vocês podem antecipando sem problema, tá? As únicas que vocês precisam esperar é a dos vídeos que eu vou enviar, tá? Então vamos lá para explicar só para o vídeo não ficar tão longo. O que ele pede aqui? Vamos relembrar primeiro o que é uma fração. A fração, ela é a representação de um inteiro que ele foi dividido em partes. Lembra aquela aula que eu dei para vocês, que tinha a maçã, que eu cortei a maçã? Então, a fração, ela é a representação de um inteiro que ele foi dividido em partes, ou seja, em pedaços, tá? A fração, ela é representada da seguinte forma. Ela é representada pelo numerador, tá? Pelo numerador e pelo denominador, certo? Agora eu vou lembrar com vocês quem é o numerador e quem é o denominador, tá? Deixa eu só trocar o pincel, que esse pincel não tá legal. Denominador. Agora, esse aqui ficou bom. O denominador, ele representa partes em que o inteiro foi dividido. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma barra de chocolate, tá? E essa barra de chocolate, ela tá inteira, certo? Aí eu venho e divido essa barra de chocolate, porque eu vou dar um pedaço para os meus irmãos, tá? Eu tenho 3 irmãos, então eu dividi essa barra em 4 pedaços, que é o meu e dos meus 3 irmãos. Tá? Então, o denominador, ele representa a parte em que o inteiro foi dividido. Ou seja, se eu vou representar essa fração aqui, eu já sei que o meu denominador é as partes que estão divididas. Então, o inteiro está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Então, eu venho aqui e coloco o número de baixo 4. E o numerador, ele vai representar quantas partes foi retirada desse inteiro. Até o momento não foi retirada nenhuma parte, porque tá as 4 partes aqui, né? Mas a partir do momento que eu começo a colorir essas partes, eu começo a representar as partes que foram retiradas desse inteiro. Então, olha, eu tinha um inteiro, eu comi um pedaço e já dei um pedaço para minha irmã. Ou seja, quantas partes foram retiradas desse inteiro? 2, professora. Então, já foram consumidas 2/4 do chocolate, tá bom? Então, o que eu quero que vocês relembrem? Que o denominador representa as partes em que o inteiro foi dividido e o numerador representa as partes em que o inteiro, as partes que foram tomadas desse inteiro, tá? No caso, geralmente, as partes que são tomadas, elas são representadas pintadas, tá? Então, vamos retornar aqui. Então, o que ele pede aí no número 7? Ele diz assim, ó, faça um X, tá? Faça um X nos quadrados que estão divididas em metades, tá? Então, aqui tem várias representações. Tem 5 desenhos. Ele quer que você faça um X. Em qual dessas representações o inteiro ele foi dividido na metade? Quando se fala em metade, se fala ao meio, né? Então, eu não vou dizer para vocês, porque vocês vão conseguir olhar, observar e vão ver qual é a figura que está dividida ao meio. No número 8, diz assim, agora, faça um X na figura em que está colorido 1/4. Olhem só, a figura que está colorido 1/4. Quando eu falo 1/4, eu estou dizendo o quê? Que é uma parte de um inteiro que foi dividido em 4. Então, 1/4. Então, você vai ver qual dessas figuras está representando essa fração aqui.
Ou seja, uma figura, né? Que ela foi dividida, o inteiro que foi dividido em 4 partes e que só foi tomada uma parte dela. Aí você vai marcar com X qual dessas figuras está representando essa fração. Depois, vamos para a questão número 9, tá? Aqui no número 9 diz assim: quando o inteiro é dividido em 8 partes iguais, cada parte chama-se, olha só, um inteiro, vou desenhar aqui mesmo, um inteiro que ele foi dividido em 9 partes, não é isso que ele está dizendo? Só um minutinho, tá? Só pegar aqui o meu... Ele foi dividido em 8 partes, desculpa, 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Quando o inteiro é dividido em 8 partes iguais, cada parte chama-se o quê? Cada parte chama-se oitavo. Por que, professor, oitavo? Porque foi em 8 partes que esse inteiro ele foi dividido, tá? Então, por exemplo, se foi tomado 2 partes daqui, eu vou dizer 2 oitavos. Se foi tomado uma parte desse inteiro, eu vou falar 1 oitavo, tá? Então, cada parte dessa aqui representa oitavo. Por quê, professora? Porque o inteiro foi dividido em 8 partes. Aqui... Por que, professora, a senhora leu 1/4? Porque o inteiro foi dividido em 4 partes, ou seja, cada parte de um inteiro que foi dividido em 4 partes, ele chama-se quarto, tá? Uma das partes do inteiro, olha só, uma das partes do inteiro dividido em 2 partes iguais chama-se... Então, olha só. Se um inteiro... ele foi dividido em 2 partes iguais. É isso que ele está falando. 2 partes iguais. Acho que eu nem dividi bem no meio aqui. Tá, agora sim. Em 2 partes iguais. Certo? Ele quer saber como é que se chama. Se chama o quê? Se eu estou tratando de um inteiro que foi dividido em 2 partes, eu estou tratando o quê? Da metade. Então, ele se chama o quê? 1/2. Que é a metade. Você pode chamar também de metade, tá? Eu tô fazendo a representação e resolvendo porque essa parte ela é um pouco mais difícil de compreensão, tá? Espero que esteja dando para vocês enxergarem direitinho. E a última questão, que esse tracinho aqui diz: tracinho é uma das partes do inteiro dividida em 4 partes. Tá? Então, ele tá dizendo que tinha um inteiro, que ele foi dividido em 4 partes. Sempre, gente, a fração, ela é dividida em partes iguais, tá bom? Ele tá perguntando como é chamado uma parte desse inteiro. Como é chamado uma parte? Aqui eu tenho o quê? Se é só uma parte, então é 1/4. Aí você vai escrever 1/4. 1/4 é uma das partes do inteiro que foi dividido em 4 partes iguais, ó. Tá certo? É porque esse conteúdo, ele é muito bom de ser trabalhado, mas ele é bom de ser trabalhado quando ele é trabalhado que você possa visualizar. Por exemplo, se a gente estivesse em sala, a professora ia poder levar algo, dividir, mostrar para vocês. Assim, só de fala e mostrando o desenho fica mais difícil um pouquinho para compreensão. Aqui ele diz assim: escreva as frações correspondentes às partes coloridas do retângulo. Então, você já sabe. Aqui tem as frações, eu quero que você represente a fração aqui, tá? Eu já expliquei como representa. Depois ele diz: a metade de 12 é 6.
Por que a metade de 12 é 6? Porque 12 dividido para 2 é igual a 6. Se eu pegar 12 pirulitos e dividir para 2 pessoas, quanto cada uma vai ficar? Com 6, professora. Tá? Ah, eu comprei uma dúzia de banana. Quanto é uma dúzia de banana? É 12. Ah, mas eu quero meia dúzia. Então, o rapaz vai me dar quanto? 6 bananas, que é a metade. A gente está tratando de metade aqui nessa atividade, tá? Então, ele pergunta, qual é a metade de 20? Qual é a metade de 14? Qual é a metade de 18? Para você saber, é só você dividir esses valores aqui por 2, tá? Aqui ele fez uma representação de um conjunto de flores, tá? Aqui tem 3, 6, 12 flores. Ele pergunta, quantas flores há nesse conjunto? Então, você conta e coloca aqui. Depois ele diz, separando as 12 flores em 4 grupos iguais. Quantas ficam em cada grupo? Tá? Se você fosse dividir essas 12 flores para 4 pessoas, ou para 4 grupos iguais, em 4 grupos iguais, quantas flores ia ficar em cada grupo? Você pode também fazer aqui, ó. Dividir em 4 grupos iguais, tá? Eu vou cortar aqui no meio, depois você pode apagar. E vou cortar bem aqui, ó. Tá bom? Ah, eu dividi, professora, em 4 grupos iguais. Os grupos estão do mesmo tamanho. E eles têm a mesma quantidade. Então, cada grupo ficou com quantas flores? Aí você vai colocar aqui. Tá? É só você contar quantas flores ficou em cada grupo e colocar aqui. Depois você diz quanto é 12 dividido por 4. Você vai saber, olha, porque você já dividiu e coloca o valor aqui do lado, tá certo? Deixa eu virar aqui a página. Aqui, que é continuação, né? Da questão. Ele fala bem assim, a quarta parte de uma quantidade é o mesmo que 1/4. Aí ele tá representando aqui, ó. 1/4 de 8, ele pegou 8 bananas e ele dividiu as 8 bananas em 4. Aí ele colocou 1/4 de 8 é igual a 2. Tá aqui, ó, as 8 bananas, ele dividiu em 4 partes. Quantas bananas ficou em cada quadradinho? 2, professora. Então, isso quer dizer o quê? Que 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, ele quer saber quanto é 2/4 de 8, tá? Então, para você saber, você pode usar aqui, ó, em forma de fração, pegar, representar 8, um desenho. Ah, ou melhor, já tá desenhado aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ele tá falando 2/4 de 8, ou seja, 2 partes de 8. Aí ele tá perguntando quanto é 2/4 de 8. Aí você vai verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobra 6, né? Por quê, professora? Porque eu só vou pintar 2. Ou você pode usar esse mesmo desenho aqui, olha. Porque aqui não tem 8. Aí ele tá pedindo 2/4 de 8. Então, 1, 2. Quanto é que dá 2/4 de 8? Eu nem precisa fazer esse desenho aqui, na verdade, aqui embaixo. Esquece. Faz aqui mesmo, ó. Dá quanto? 2 mais 2, 4. Ou você pode fazer direto, né? E 3/4 de 8, ou seja, você teve 8 e você dividiu em 3, pegou 3 partes desses 8. Ficou em quanto? 1, 2, 3, né? 2, 4, 6.
tá? E 4/4 de 8. Aí é a mesma coisa que você tomar todas as bananas, que vai ser quanto? 2, 4, 6, 8. Tá certo? Então você nem precisa fazer um outro desenho, porque você pode usar as próprias bananas que já estão representadas aí a quantidade de 8, tá? A mesma coisa você vai fazer aqui. 1/4 de 16, tem 16 tomates, ó. 1/4 de 16 é 4. Se eu pegar 2/4 desse 16, dá quanto? Aí você vai somar a quantidade que dá desse quadro com mais esse, porque você vai pegar 2/4 e vai colocar o total aqui e assim por diante, como a professora fez desse lado. Tá bom? Complete as frases. Vamos lá aqui pro 12. Ele diz assim: 5 é a quarta parte de... Ele está dizendo que 5 é a quarta parte, 4, parte de... Para você fazer de forma direta, você faz assim, ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20, né? Se você pegar 20 e dividir em 4, vai dar quanto? 5, tá? Então, 1/4 de 20 é igual a 5. Aqui, 1/2 de 20 são quanto? Se você pegar a metade de 20, vai dar quanto? Ah, professora, se eu tenho 20 reais, eu vou dividir em duas partes 20 reais, eu vou ter 10 reais, certo? E se eu pegar duas partes de 20, ou seja, 2 vezes o 10, eu vou ter 20. E se eu pegasse 3 metades, 3/2 de 20, 10 mais 10 mais 10, 30, tá? Aqui ele pede para que você represente. Ele quer saber de você. Olha, isso aqui é muito interessante. Ele diz bem assim: 3/2 é 3/2. Deixa eu pegar aqui meu caderno, que eu fiz um desenho aqui. Ele está dizendo que você tem um inteiro 3/2, ou seja, 3 metades, tá? 3 metades. Você tem essa metade e essa metade, certo? Você tem essas 3 partes que estão pintadas. Olha o que ele pergunta aqui. Ele diz assim: 3/2 é menor que o inteiro, ele é igual a um inteiro ou ele é maior que um inteiro? O que é que você acha? Que se você juntar aquelas 3 partes que a professora mostrou ali no desenho, 3 metades, né? Deixa eu desenhar aqui que fica melhor. Eu tenho essa metade, lembre-se que é tamanho igual, tá? Essa metade e essa metade. Eu peguei 3 metades de 3 barras de chocolate. Se eu juntar essas 3 metades, vai dar o que aqui? Aí você vai marcar um X, tá? E a última diz assim: Elias tem 1/2 de 40 reais. Ou seja, ele tem a metade de 40 reais. Quanto é a metade de 40 reais? Eu tenho 40 reais e vou dividir em duas partes, tá? Vai dar quanto? Vai dar 20 reais, certo? O Marcos, ele tem 1/4. Marcos, 1/4 tem de 40 reais. Ou seja, ele pegou 40 reais e dividiu em 4 partes, tá? Se você pegar 40 reais e vai dividir entre 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com quanto? Faça aí e depois você vai me dizer qual deles tem mais dinheiro. Se é o Elias ou o Marcos, tá? Então, é só essa atividade. Você vai colocar o nome Elias
ou marcos aqui de acordo com o cálculo que você fez, tá? Boa sorte, beijo!